Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofremos, também com Ele reinaremos. E se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Aqui esse contexto está falando da natureza de Deus, sobre quem Ele é, sua natureza. Trata de sua própria fidelidade, a sua própria palavra. Já expliquei para vocês aqui no verso de número 13, se formos infiéis, Ele permanece fiel, não é fiel a mim, ele não permanece fiel à minha infidelidade, mas Ele permanece fiel a si mesmo, fiel à sua própria palavra. Ou seja, se Ele disse que vai salvar o arrependido, Ele vai fazer o que com o arrependido? Se Ele disse que Ele vai condenar aquele que não se arrepende, o que Ele vai fazer com o que não se arrepende? Condenar. Então Ele não nega a si mesmo, Ele não nega a sua palavra. Uma vez a sua palavra dita, ela vai se cumprir. Uma vez declarada, ela vai se cumprir. E aí Ele começa a ordenar, a partir do verso 14, aquilo que eu falei sobre trazer à memória, trazer estas coisas à memória. Quais coisas? Todas as instruções que Ele deu de antemão no capítulo 1, no capítulo 2, nas suas cartas anteriores. Trazer à memória, olha como Ele diz, trazei estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras e que contendas de palavras para que não aproveitam, senão para pervenção dos ouvintes. Ele começa agora a combater falsas doutrinas que começam a surgir. O verso 15 diz: procura te apresentar aprovado como um obreiro, alguém que vai fazer a obra do Senhor de uma maneira que não se vergonhe, mas que maneje bem o quê? A palavra da verdade, ou seja, tenha conhecimento da verdade, transmita a verdade, seja uma pessoa verdadeira. Então ele está dando instrução aos irmãos da igreja aqui, através da figura de Timóteo como orientador para a igreja, no sentido de que a igreja, os irmãos ali na figura de Timóteo, precisam entender que a vida é uma renúncia. Hoje, as igrejas instruem as pessoas a buscarem a Deus para os seus próprios interesses. Veja como funciona. As campanhas é para buscar coisa para as pessoas. As pessoas estão buscando a Deus para si mesmo. As pessoas buscam a Deus para a saúde, para a prosperidade, para a porta de emprego. Não é assim? As campanhas são para isso. As pessoas estão com alguma necessidade, vamos buscar a Deus para Deus suprir aquela necessidade, e as igrejas enchem com isso, porque as pessoas não estão buscando a Deus por aquilo que Deus é, estão buscando a Deus por aquilo que Deus tem a dar. E o conceito da obra do Evangelho é buscarmos a Deus porque identificamos que é nele que encontramos a nossa salvação. É por isso que o verso 11 está dizendo assim, esta é uma palavra fiel, que se morrermos por Ele, também por Ele, o quê? Viveremos. Então o capítulo 2, o capítulo 1 e o capítulo 2, é Paulo dando instrução a Timóteo de como viver uma vida reta de temor e obediência. E por que ele vai avançando nisso? Porque ele vai chegar em um momento que o capítulo 2, a partir do verso 14, ele começa a distinguir aqueles que estão trazendo algumas questões de conflito de fé. E aonde que vai começar a surgir os falsos ensinos dentro do corpo.
Olha o verso de número 20 do capítulo 2. Numa grande casa, não somente existe vaso de ouro ou de prata, mas também de barro e de pau, uns para honra e outros para desonra. Então ele começa agora a dizer o seguinte, ele começa agora a fazer uma analogia. O capítulo 1, capítulo 2, ele está preparando a Timóteo com argumentos sobre uma igreja que vive a palavra, de irmãos ensinando a outros irmãos. Só para você entender, olha o capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que em mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia a quê? A homens fiéis e idôneos para ensinarem a... Ele está falando de uma igreja que ensina a palavra do Evangelho, a verdade do Evangelho de um para com o outro e se fortalece em uma estrutura. E que estrutura é essa? Uma estrutura honrosa, que glorifique ao Senhor de maneira honrosa e que dê frutos honrosos ao Senhor. Aí ele vai preparando, dizendo sobre, olha, vai existir aí, olha, falatórios para que vocês, no meio de vocês. Olha o verso 16 do capítulo 2. Mas evita o falatório o quê? Profano, porque produzirão maior impiedade. As palavras destes roem como gangrena. Aí ele vai dizer sobre Himeneu e Fileto, os quais se desviaram do quê? Da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita. E perverteram a fé de alguns. Olha o que começou a surgir naquele meio. Falsos ensinos. Doutrinas que não eram compatíveis à doutrina de Cristo. Ensinos que não eram relacionados ao ensino de Cristo. Diz que esses se desviaram da verdade. Perverteram a fé de muitos. Começaram a ensinar coisas que não eram verdadeiras. E por isso o contexto do verso de número 20, dizendo, numa grande casa não tem somente vasos de ouro ou de prata, mas também vasos de pau e de barro. Uns é para honra e outros desonra. Então ele começa agora a fazer uma analogia. Olha, dentro do reino de Deus, existem pessoas que foram feitas para manifestar o Evangelho, vasos preparados para a honra. Ele fortalece isso lá em Romanos, capítulo de número 8, aqueles que vão viver a obra da regeneração. Ele começa a falar que há vasos que honram e vasos que desonram. Ele descreveu no verso 16 e 18 como acontece a desonra. Aonde está a desonra de muitos vasos, que aí representam figuras ou seus próprios ministros? Aonde está a desonra? O verso de número 18, os quais se desviaram da verdade. Olha como o capítulo 3 começa. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos o quê? Trabalhosos. Porque haverão homens amantes de si mesmo. Olha as características desses homens. Avarentos, presunçosos, soberbos, que mais? Blasfemos, rapaz e que mais? Que mais? Que mais? Sem afeição natural, que mais? Irreconciliáveis, que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Que mais?
Mais. Que mais? Mais. Verso 5. Tendo aparência de serem devotos, dedicados ou piedosos, mas negam a eficácia dela, ou seja, da piedade e da dedicação. Desses tais. Então, em uma grande casa tem todo tipo de vaso. Uns para honra e outros para desonra. Há vasos que são para honrar a verdade do Evangelho e outros para honrar ou desonrar a verdade do Evangelho. Uns para honrar, outros para desonrar a verdade do Evangelho. Veja, escute bem, veja como que o mundo por aí está absorvendo o comportamento da igreja, daquilo que se chama igreja, das religiões, das denominações. Veja que pastor virou sinônimo de quê? Fala para mim. Todo mundo com vergonha de falar, né, que é o pastor que está bem. Pastor virou sinônimo de quê? De ladrão. E por quê? Porque em qualquer religião dessa você vai ver pedição de dinheiro, campanha para dinheiro, envelope para dinheiro, tudo para dinheiro, 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 dinheiro. Templos gloriosos, palácios, falsos profetas que profetizam coisas e essas coisas não se cumprem. Então existe dentro desta grande casa, e não quando fala casa, e aqui nós vamos ampliar esse termo, que não é dentro da igreja salvação, a igreja remida, mas dentro daquele grupo que é contado como igreja. Há vasos ou pessoas que são levantadas para honrar a verdade do Evangelho. Olha as características daquelas pessoas que vieram honrar o Evangelho. Mateus, Evangelho de Mateus. Capítulo de número 5. Verso de número 13. Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. O que nós somos? O que a igreja é? Sal da terra, é o tempero, o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta. Então ele está dizendo que se um tempero não serve para dar o tempero, ele serve para nada. Se um cristão não serve para dar um bom testemunho da verdade de Cristo, ele não serve para nada. Ele é crente, mas ele não tem um comportamento íntegro e reto diante dos seus próprios familiares. Se ele não depõe a favor do Evangelho, ele depõe contra o Evangelho. Marido de mau testemunho, esposa, pai, mãe, filho de mau testemunho. Que falam que não deve, baseados em hipocrisia, mentira, vida superficial. Um pai de família que não acrescenta aos filhos doutrina, aperfeiçoamento, não é um exemplo. Vou dizer para você, pai, se você não é útil para o seu filho, para que ela olhe para você e diga, eu vejo integridade no meu pai, eu vejo retidão no meu pai. Se você não é para ele um exemplo,
no trato, no amor, na caridade, no serviço a Deus, vai acontecer como o sal. Se ele não tempera, o verso 13 diz: para nada mais presta. Você acha que sua vida é dar dinheiro? Tem argumentos de pai que no momento da discussão, o de marido fala assim: eu morro de trabalhar para sustentar essa casa. Olha, se esse é só o seu papel como pai, deixa eu te dizer uma coisa, então a Bolsa Família também é pai. Não é isso. Eu dei de tudo para o meu filho. Isso não é pai. Mãe. O marido para ser para a esposa, exemplo na doutrina, no trato, no comportamento. A mulher, a mãe para a filha, para que as filhas saibam como comportar, como agir, como andar, tudo como influência. No trabalho, dando testemunho, não falando besteira, não entrando naquilo. Isso é exemplo do Evangelho para aqueles que são vasos de honra, que são portadores da verdade. Verso 14: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos, para que vejam as vossas boas obras e façam o quê? Glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Sabe o que eu vejo? Um monte de crente querendo levar as pessoas para a igreja, mas nunca leva a igreja às pessoas. Você vê crente falando assim: você precisa ir para a igreja. Você precisa ir para a igreja. Às vezes a outra pessoa, por educação, não fala assim: para quê? Para ficar que nem você? Para que ir para a igreja? Para ser que nem você? Então ele diz aqui: olha, somos luz, somos sal. Para que serve uma lâmpada na sua casa que não acende? Para nada. No momento, só para virar cerol. Porque não serve para nada. Você tem lá uma lâmpada grande, bonita, cara, queimada. Serve para quê? Para nada. Para enfeite. A mesma coisa que uma TV de 50 polegadas que não liga. Full HD, Smart. Aí você fala: eu tenho uma TV em casa, 50 polegadas, tela de LED, não sei o que, vai falando um monte de coisa que ela faz. Liga ela aí. Não, ela está queimada. Aí você fala: eu tenho um carro, não, meu carro é muito bacana, eu tenho uma Lamborghini. Aí você fala: a Lamborghini assim, tal, e liga ela aí. Não, ela não tem motor, fundiu o motor. 60 mil reais para arrumar o motor. Então, você não tem uma Lamborghini. Então, coisas que são úteis, que não fazem aquilo que deve fazer, são o quê? Inúteis. Existem 3 tipos de pessoas em torno do Evangelho de Jesus Cristo: os úteis, que depõem a favor do Evangelho; os inúteis, que não têm relevância alguma; e aqueles que trabalham contra o Evangelho. Então volta lá em 2 Timóteo, capítulo de número 2. Então tem vasos para honra e para desonra. Os vasos de desonra descreve no capítulo de número 3, sobre a questão de como será
os homens, as pessoas nos finais dos tempos. O capítulo de número 3 vai dizer assim: sabe, porém, isso, que nos últimos dias vão vir tempos difíceis, porque haverão homens amantes de si mesmo. Amantes de si mesmo. E aqui ele não está falando do ímpio, porque o ímpio, no ímpio no sentido do descrente, do incrédulo. Porque o mundo aí fora, as pessoas são amantes de si mesmo já, é ou não é? A prova de que não está falando das pessoas de fora da igreja é o verso de número 5, dizendo assim: tendo aparência de dedicação a Deus, de piedade, mas negam a eficácia dela. Eles têm uma aparência que servem a Deus, mas negam pelo seu próprio comportamento que isso é eficaz. Por exemplo, tem gente que acredita que Jesus voltará um dia, mas a prova de que ele não acredita é a maneira que ele vive. Imagina que eu estou esperando, eu tenho uma viagem marcada e ela pode acontecer a qualquer momento. O que você faz com uma viagem que pode acontecer a qualquer momento? O que você tem que fazer? Deixar a mala pronta, preparado. Se você fala assim, alguém vai, eu vou viajar com fulano, que hora que ele vai passar aqui? Não, ele pode passar a qualquer momento. O que você vai fazer? Vai se organizar, vai ficar atento até o barulho, não é assim? Você vai ficar atento. Olha, isso é som de que está chegando o carro. Os cristãos que esperam a Cristo falam assim: Jesus está voltando. Eu quero viver com Ele nos ares. Vejam como é que vivem. Olha a postura de suas vidas. Nos últimos dias aparecerão crentes, e aqui no caso, ministros, homens, pessoas que vão ser amantes de si mesmo. Olha, capítulo 3, verso de número 2. Capítulo 3, verso número 2. Homens amantes de si mesmo. O que eles vão ser em primeiro lugar aí? O quê? Avarentos. O que é avareza? Doido por dinheiro, a todo custo, é ou não é? Dinheiro fácil, de qualquer jeito, que vai desde de fazer um negócio ilícito, avareza. Avareza, segundo o que Paulo diz em Colossenses, capítulo de número 3, é idolatria. Idolatria é aquilo que o Senhor Deus condena lá em Êxodo, capítulo de número 20, não terá outro Deus diante de mim. Não tem como servir a dois senhores, não tem como servir ao Senhor e a Mamon, que é o Deus do dinheiro. Avareza. As pessoas confundem avareza com aquele que trabalha para ter uma vida um pouco mais controlada, pagador de suas contas. Avareza é aquele amante do dinheiro. E veja como que o engano tem entrado dentro das religiões. Qual que você acha que é a campanha que mais chama a gente? Prosperidade. Qual que é hoje a teologia que mais arranca aplausos? Teologia da prosperidade. Como que isso se dá? As pessoas são seduzidas a oferecerem mais, para terem mais. Eles não ofertam no intuito de ajudar os irmãos, ou ajudar a congregação, ou fazer algum... Não, o negócio é, se eu der tanto, eu vou receber mais. Isso não é somente por ele, porque os vasos de desonra que são levantados nesse meio
com aparência de piedade, com aparência de serem homens de Deus, arranca deles a sua avareza. Sabe quem é que sustenta o sistema religioso corrupto? Os avarentos. É os avarentos. Então existe aqueles que vivem a verdade e aqueles que não ensinam a verdade. Esses homens amantes de si mesmo, olha aqui, olha, em Timóteo, em 1 Timóteo, veja como é que Paulo já instruiu isso. 1 Timóteo, capítulo de número 6. Primeiro Timóteo capítulo 6, se alguém ensina, o verso de número 3, se alguém ensina alguma outra doutrina, se não conforme as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem inveja, divisão, ou pelejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos, de entendimentos privados da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de, olha o que vai dizer acerca dele, apartai-vos dos tais, aparta-te dos tais. Olha lá o capítulo 3, volta no capítulo 3 de 2 Timóteo, verso 5. Capítulo 3, verso 5. Tendo aparência de quê? Mas negando a eficácia dela. Dos tais, volta lá, capítulo 6 do Timóteo 1. Verso de número 9. Mas os que querem ser ricos, caem em quê? Tentação e que mais? E laços. Então quer dizer que se eu der R$1.000, eu vou ganhar 1 milhão? Ao laço. Uma vez uma irmã que congrega conosco contou que numa campanha ela pegou dinheiro emprestado. Pensa, a pessoa foi tão persuadida que ela saiu daquela reunião para pegar um dinheiro emprestado para um próximo elo dar de oferta, porque na hora que Deus prosperasse ela pagava os 1.000 e ficava até com mais. Que negoção, né? Há muitos anos atrás, minha irmã morava num prédio, e nesse prédio eu conheci uma pessoa que estava dentro de um apartamento, morando em um colchão e um fogãozinho industrial de 2 bocas. Aquele de esquentar marmita, sabe? Pequenininho, de 2 bocas. E eu perguntei à minha irmã por que ela estava vivendo daquele jeito, que tinha que arrumar um jeito de ajudar ela e tal, não sei o quê. E sabe o que tinha acontecido? Minha irmã contou assim, olha, Alto, ela tinha um dos apartamentos mais bem decorados aqui do andar. Ela jogou tudo dentro na fogueira. Eu pensei assim, ela queimou tudo? Ela estava muito revoltada, mas era a campanha, jogou tudo dentro da fogueira. Aí eu pensei, mas para quê? Né? Conversando com ela, né? Perguntando, ela falou assim que Deus ia honrar ela, que Deus ia dar a ela um apartamento melhor, que o propósito dela com Deus era uma casa maior. Ela não queria um apartamento pequeno. Então ela deu tudo que tinha por causa de um apartamento maior. No final foi trágico. Os filhos tendo que ajudar. Pensa. Sabe por quê? Porque ela não estava contente com o que tinha. E as pessoas assim, não estão contentes com o que tem. O carro nunca está bom. O carro nunca está bom. A casa nunca é grande demais. Os móveis nunca é bom o suficiente.
A roupa, cada dia tem que ser uma diferente. Tem que ser roupa de marca. O telefone virou perdão da palavra, uma praga comercial. O cara pegou um modelo 7, no outro dia tem um modelo 10, ele já fica revoltado, ele já quer passar para frente o 7 para pegar o 10. Às vezes o camarada não tem onde cair morto. E principalmente jovem, não paga uma conta d'água em casa, não paga uma conta de luz, não ajuda pai, não ajuda mãe, mas o telefone dele é maior que a TV que está na parede. E sabe quem faz isso? Crente. E cai em laço. Cai em laço. Né? Sai um iPhone, numa semana, na outra sai o outro, e parece uma droga, parece um crack. O cara, eu tenho que vender o meu, que eu preciso de um outro, o outro saiu. Eles fazem fila na porta da loja, quando lança. E para surpresa deles, só mudou o tamanho. Aí, 7 mil reais, 8 mil reais um celular. E sabe quem paga isso? O batedor de marmita. É o batedor de marmita. É o cara que sai para trabalhar com arroz, feijão e o disco voador. Mas na hora do almoço está lá. Ó. Cai em laços. Pirâmide. Quem quer ser rico, né? Olha, dinheiro fácil. Você não precisa fazer nada. Ganhe dinheiro dormindo. Já viu esses anúncios? Ou aquela Betina que estava aparecendo no YouTube toda hora. Eu já juntei um patrimônio de 1 milhão e não sei quantos. Ganhe dinheiro em 20 dias, a sua renda vai dobrar. O que você tem que fazer? Nada, você só tem que entrar aqui com 3 mil reais. Aí você entra com 3 mil reais. E agora? Agora você tem que arrumar alguém para entrar com 3 mil reais para você ganhar 3 mil reais. É sempre assim. Os que querem ser ricos caem em laço, que vai desde da igreja tirando o que tem para ser rico, né? Você não vê as pessoas tirando o que tem para ajudar o próximo, mas tirando o que tem para ser rico. É cultura, é cultura. Você vai numa casa por aí, ó, vê no Parque São João, é difícil você ver uma casa rebocada, é ou não é? A maioria das casas é tudo no tijolo, mas vai lá dentro para você ver se não tem uma TV de 60. Com R$1.000 rebocava para o lado de fora, parava infiltração, parava tudo. Aí tem TV de 50. Um dia eu entrei numa casa, fazer uma visita, a casa estava precária. Mas a TV, eu vou falar com você. Para ligar só falta fazer assim, ó. Cair em laços. Cair em laços. Tem muito crente caindo em laço, gastando dinheiro com aquilo que não produz nada. Extremamente vaidosos. Gastam sua saúde. Gastam o seu tempo. E são levados a isso. Uma vida vaidosa, uma vida rasa, uma vida superficial, sem profundidade. Não tem família no evangelho, não tem pai, não tem mãe, não tem filho, não tem irmão com irmã, não tem corpo, não tem um povo reunido, não tem nada. Tudo na vaidade. É sempre o carro melhor, é sempre querendo a casa melhor, é sempre a melhor TV, o melhor celular, a melhor roupa. Sempre. E olha o que diz em 1 Timóteo capítulo de número 6. Olha o verso de número 8. Tendo, porém, o quê? E com que estejamos com isso o quê? Contentes. Você está contentando com pouco, irmão. O melhor de Deus está por vir. Se quiseres e meus ouvidos, vão comer do melhor dessa terra.
Por que nunca pregam isso, dizendo assim, ó, você já viu em alguma campanha de prosperidade o pregador caro que foi convidado a virar e falar assim, você já tem o que comer? Você já tem o que vestir? Está se cobrindo? Então fica satisfeito com isso. Não, irmão, você tem que ter do melhor dessa terra. O que é o melhor dessa terra? O que seria esse tal melhor dessa terra? É o quê? É uma vida cheia de dinheiro? É isso que é o melhor? O melhor dessa terra seria muita viagem? O que seria o melhor dessa terra? O Senhor Jesus diz que Ele é o pão que desceu do céu, o verbo que se fez carne, aquele que comer dele jamais sentirá fome ou sede. Ele é o melhor dessa terra. Se quiseres me ouvir, comereis do melhor dessa terra. Eu sou o pão que desceu do céu. Volta lá em 2 Timóteo, capítulo de número 2. Verso de número 20. Ora, numa grande casa, não há somente vasos de ouro ou de prata, mas também de pau e de barro, um para as honras e outro para desonra. De sorte que se alguém se purifica destas coisas, será vaso para honra. Purifica de quê? De toda aquela questão que ele colocou da condição de pecado, de desobediência, de vida profana, de desvio da verdade. Se purificar destas coisas, se tornará vaso de honra. Se você se purifica dessas coisas que eu estou te falando, se tornando uma vida mais humilde, mais voltada à verdade, centrado, será um vaso de honra. Aí aqui diz assim, santificado, idôneo para uso de quem? Do Senhor, e preparado para quê? Toda boa obra. Para tudo aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Se nós nos prepararmos, e de que forma que isso acontece? É por isso que a gente está falando, é através disso que nós estamos falando, pela palavra, porque olha o verso 16 do capítulo 3. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Verso 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, como que alguém se prepara para uma vida de serviço a Deus de forma legítima? Ele precisa ouvir e se atentar às escrituras que ensina, corrige, torna ele reto, instruído em justiça, para que esse homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para as boas obras. Sabe por que o cristão, um pseudo-homem de Deus, não é exemplo para filho, para esposa, ou a esposa para o marido e para os filhos, ou dentro do seu trabalho, ou na escola onde ele está? Sabe por que ele não é restritamente uma pessoa exemplar, como luz, como sal? Porque ele não se atenta à palavra, à doutrina. Vão vir nos últimos tempos, como diz o versículo de número 2 do capítulo 3, homem amantes de si mesmo, só faz o que gosta, o que quer. Idólatras, idólatra dinheiro, idólatra time de futebol, idólatra a religião. Idólatras. Eles sofrem prejuízos financeiros, de saúde, de tempo. Os mesmos crentes que não aguentam orar, eles aguentam passar horas e horas em Facebook, WhatsApp, futebol, em hora extra. É os mesmos que não conseguem orar, que não conseguem servir a Deus, e por isso que são amantes de si mesmo, amam fazer a sua própria vontade. Vai em Romanos capítulo de número 12.
Romanos capítulo de número 12, verso de número 2. E não vos conformeis com mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. Então, temos que ter a transformação de nossa mente para buscar a vontade de Deus. Os amantes de si mesmo, eles fazem as piores orações de sua vida, porque eles buscam somente os seus próprios interesses. 2 Timóteo, capítulo de número 2. Segundo Timóteo, capítulo número 2, o verso de número 22, diz assim: foge também dos desejos da mocidade, da juventude, segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com um coração puro, invocam ao... Rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produz contendas. Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser o quê? Manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruído em mansidão, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Eu quero voltar ao verso 23, diz assim: rejeite as questões loucas e sem o quê? Instrução. Sabe o que eu já vi às vezes no trabalho, eu vejo pessoas, já trabalhei muito em produção, eu já viu discussão de futebol, de política, né? Nessas últimas eleições teve parente que parou de ser amigo do outro parente, porque um era canhoto, o outro era destro. Aí tem o atleticano e o cruzeirense. Eu vejo muito disso, de um lado para outro, e questões loucas. Uma vez eu estava no meu trabalho, eu estou vendo os caras batendo boca mesmo, por causa de futebol. Porque nós ganhamos isso, fizemos aquilo. E eu estou assim, esse cara deve ser louco, ele nunca jogou futebol, como é que nós ganhamos alguma coisa? Isso beira loucura. Porque nós ganhamos campeonato não sei o que em tal ano. Nós quem, cara? Não ganhou um tostão. Não tem um troféu na casa dele, não tem nada. A única coisa que ele fez é tirar o dinheiro dos meninos, pagar o ingresso, ir lá, ficar que nem um louco balançando as pelancas com a camisa, e o resto ganhando dinheiro. Foi sim isso que aconteceu. Alguém precisa contar para ele. Eu preciso falar para ele, talvez ele não saiba o que aconteceu de verdade. E eles estavam discutindo. Então você imagina, vamos pegar aí um jogador, o Joãozinho, eu não conheço o nome de jogador, eu sei do Neymar. Mas vamos supor, o Neymar joga no Cruzeiro, ganha lá 1 milhão por mês. E isso, os caras discutindo, isso tudo passando na minha cabeça. O jogador morando num condomínio fechado, voando de avião para lá e para cá, ganhando 1 milhão. E esses dois caras assalariados, os mesmos que compram celular de 7 mil, que leva a marmita com ovo, discutindo lá atrás de mim sobre quem é o melhor time. Mal sabe ele que depois que acaba o jogo, os jogadores dos dois times sentam junto para comer. Eu disse, que loucura. São questões loucas. Está um aqui batendo de cá, que fulano é ladrão, o outro falando do político, não, esse político aqui, ele que é o top de linha, ele que é o bom, o outro é bandido, esse aqui não é bandido, não sei o quê, esse aqui é de direita, esse da esquerda, esse não sei o quê, quando você vai ver lá no plenário, esse abraça.
bomba de efeito moral e chute, perde amizade com o pai, com mãe, com o irmão. E os dois ganhando 30 mil reais, tanto o ladrão como aquele que é honesto. E eu ganhando 1.000 conto, com celular de 7 mil, marmitão com ovo. Veja como é que é a lógica. Questões loucas. Vida louca. E crente faz isso. O dia que eu vi um crente discutindo de futebol, eu falei assim, nasce de novo, meu filho. Que já é uma perdição você ser escravo disso. Ainda tem que ficar discutindo sobre isso? A discussão de futebol e de política, para mim, é a mesma coisa que a discussão se a Terra é redonda ou se ela é plana. É uma discussão louca. Em vez de se envolver com aquilo que edifica, em coisas que são... Olha o verso 24. Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor em todas as questões. E aqui vai para a abordagem da obra do Evangelho, porque eu estendi sobre a questão da loucura, mas de forma objetiva, o texto também está tratando sobre o falso ensino, que ele começa no capítulo 2, insiste no capítulo 3, do falso ensino, e ele diz aqui, o verso 25, instrui com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Outra coisa que eu falo para você que aprendeu o Evangelho, sabe a verdade? Se você não instrui as pessoas ao seu redor com mansidão e sabedoria, você só tem a tendência a arrumar pessoas inimigas. Seja manso. Marido, você quer que a sua esposa obedeça o Evangelho? Ensina com mansidão. Não vai fazer isso não, porque Deus não gosta e eu que mando. É assim. Não vai fazer isso não, não quero que faça isso não. Por quê? Por que não? Por que não? Por que não? Porque eu sou cabeça. E funciona assim. Não é assim. A primeira coisa que uma esposa para ser instruída precisa ver é no marido a postura direta do Evangelho. É assim que esse homem é e ele reproduz o Evangelho dessa maneira. Pode ter certeza, ela vai te ouvir. Segundo ponto. Mansidão. Mansidão. Eu vou falar para você, esposa, que quer orientar o seu marido em alguma coisa, marido que quer orientar a sua esposa em alguma coisa, pai que quer orientar o filho. Começa com a frase assim: ô amor, não é bem assim. O pai que quer orientar o filho, começa com a frase: ô meu filho, não é bem assim. A esposa vê que o marido só está fazendo burrada, respira fundo e fala: ô amor, não é bem assim. Não tem mansidão, não tem educação, não tem compostura, e é crente. Acha que está no direito de ofender porque está certo. Eu estou certo, estou no direito de ser arrogante. Então veja, irmão, que toda essa abordagem que Paulo está trazendo é sobre a posição de um cristão diante de Deus, como servo. Olha, você pode bater palma, pode cantar, pode ir na igreja, pode fazer essas coisas todas que qualquer um faz. Qualquer um faz. Ou faz por um tempo, faz por 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas qualquer um vai na igreja. Qualquer um vai na igreja. E qualquer um fica um tempo dentro de alguma igreja. Agora, se tornar igreja são posturas que evidenciam o Evangelho. Tem vaso de honra e vaso para desonra. Tem aqueles que a postura dele vai escandalizar, vai ser uma ofensa para a família, para os amigos, para os irmãos no trabalho, se descobrirem que é crente. Eu lembro que eu já contei para vocês, um dia eu fui procurar matrícula para minha filha na escola, tinha um jovem um jovem na época que congregava conosco. Na hora que eu cheguei na secretaria, quem estava fazendo dancinha
esquizofrênica. Na hora do recreio era o jovem, não, que ele me viu, ele fez que nem o Chaves, ó, na hora, ele ó, mas foi engraçado como ele estava todo lesado, dançando, e na hora que ele me viu, ele foi parando, tipo o Rayovac dele, foi abaixando, e eu lá da secretaria, aí eu, Pai do Senhor, meu irmão, aí ele, com aquele sorriso sem graça. Aí eu te pergunto, por que ele parou? Por que ele parou? Se para ele era normal aquilo. Mas é crente. Esse dia para trás eu ouvi de um rapaz que trabalha com ele, ele diz assim, olha, eu até posso, ele se declarava ateu, ele diz assim, eu posso até acreditar em Deus. Ele tem o céu, tem a terra, isso com certeza foi alguém que fez. Eu posso até acreditar, mas eu duvido muito que o Deus que fez essas coisas é o Deus dos crentes que eu conheço. Ele disse isso para mim. Porque os crentes que eu conheci até hoje, assim que eu cheguei na empresa, ele conversando com ele sobre Deus, falando do evangelho com ele, porque os crentes que eu conheci até hoje, se Deus que criou todas estas coisas for do jeito que eles vivem, esse negócio está perdido. Esse mundo não tem jeito mais não. Então deixa eu te dizer uma coisa para você. Entra lá no meio da sua família e seja luz, sal, seja um vaso de honra. Não seja ganancioso. Você não precisa mais do que o seu sustento. Tome uma postura diferente. Homem com postura de homem, mulher com postura de mulher. Vida reta, íntegra. Este é o conselho de Timóteo. Eu quero finalizar com o capítulo 3, voltando no versículo de número 1. Segundo Timóteo 3:1. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos o quê? Trabalhosos ou difíceis. Vocês acham que a gente está nos últimos dias? Sim ou não? Você não viu nada. A brincadeira só está começando. Só está começando. Todos esses escândalos e carnalidade que você vê. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo número 24, ele começa a falar de tanta coisa, de pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino, terremoto, fome. Tudo isso já existe no mundo, sim ou não? Sim. Aí o Senhor Jesus só fala assim, ó, só é o começo. Isto é o começo. O fim é pior. E o que ele traz para a igreja como prevenção? Capítulo 3, verso de número 12. E também todos os querem piamente ou dedicadamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Mas o homem mau, que é do capítulo 3 aqui no começo, né? O homem mau, enganador, o homem mau, os homens maus, enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Agora o conselho, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que fostes inteirado, sabendo que tens aprendido, e que desde a sua juventude sabe o quê? As sagradas letras, que podem te fazer sábio
para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Porque toda a escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, para instruir em justiça, e para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Vaso de desonra, o homem mau, o enganador, ele se engana, ele vai sendo enganado e vai enganando os outros. Como que funciona na religião? É um monte de enganados. Religião é um monte de enganados. É a pessoa que finge viver uma vida que não vive, aí ele acredita na vida do outro, passa a viver uma vida falsa e vender uma imagem que os outros acreditam, só que vai indo de mal a pior. Já viu como uma pessoa se desvia? Fulano de tal era pregador? Como assim? Fulano de tal? Aquela voz de canário? Como assim? É um tombo absurdo. Às vezes você fica sem tempo, foi falando de tal, desviou. Largou a mulher, já está com 2 filhos de uma. Como assim? Não era pregador? Eu lembro quando eu fazia o trabalho de madrugada com os viciados, encontrei dentro de uma lixeira revirando o lixo. Conversando com ele, era pastor. Estava nóia no crack. Ele deixou a pedra fundamental para revirar um lixo caçando uma pedra de crack. Então, vaso de honra e vaso de desonra. O vaso de honra é aquele que observa as Escrituras, e é o que nós temos insistido aqui. É por isso que os irmãos têm insistido em oração. Observa as Escrituras e ora nisso. Confessa seus pecados, insiste em oração. A palavra de Deus sendo adentrando a sua vida. Ele não tem uma vida pacata, sabe? Aquela vida rasa. Se o sal não salga, ele serve para quê? Se a lâmpada não acende, serve para quê? Se o carro não tem motor, serve para quê? Nada. E se o crente não reproduz estas obras da natureza de Deus, para que ele vai servir? Como é que ele pode dizer assim, sou servo de Deus, eu sou um cristão, eu sou isso? Não é. Não tem como. Aí você tem o extremo daquele que dá mau testemunho, que ofende o evangelho, aquele que não consegue ser para a esposa, para o marido, para a família, nenhum exemplo de fé. Você tem aquele que, sabe aquele que você fala assim, isso fede nem cheira? E você tem aquele que é o que está buscando dar bom testemunho, viver uma vida no evangelho, para que fim? Para honrar a quem? A Deus. Como um vaso, um vaso como um instrumento de depósito. Agora o conselho do apóstolo Paulo em Timóteo é exatamente isso. Capítulo 2 vai dizer, verso de número 15, procura te apresentar a Deus aprovado. Capítulo 2, verso 15 diz, procura te apresentar a Deus aprovado como obreiro que não tem que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O capítulo de número 3 vai dizer no verso 14, tu porém permanece naquilo que aprendestes.